relações sociais de qualidade. Interações não é pelo oi amiga no WhatsApp, não, presencialmente, o estar com pessoas. Isso é um dos mais importantes pilares de saúde mental. Existem duas coisas que constroem um padrão comportamental: o alto impacto e a repetição. Sabe qual é a pior dor? Qual? A sua. Uau. A sua é sempre a pior, ela dói em você. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Saúde em Tudo, o nosso podcast, onde nós falamos sobre saúde em todos os seus pilares. Nós falamos sobre saúde física, saúde mental, espiritualidade, socialização, emoções. E nós estamos aqui hoje com uma convidada super especial, onde iremos falar sobre ansiedade, sobre estresse, sobre burnout, um assunto que está tão em alta, né? Denise, muito obrigado pela sua participação, é um prazer ter você aqui, obrigado por ter disponibilizado o seu tempo, você que é super especialista aí em burnout, né? Hoje esse assunto que a gente vai relatar aqui, né? Queria que você se apresentasse para o pessoal que está nos assistindo. Bom, eu sou Denise Braga, eu tenho pós-graduação em neurociência, formação em hipnoterapia e eu utilizo a hipnose como ferramenta para gerenciamento emocional, ressignificação de traumas e também aplicado aos negócios. Legal. Você viveu na pele o burnout. Eu queria saber como é que foi essa experiência para você até ressignificar e ajudar as pessoas a resolverem esse problema. Bom, voltando então no meu histórico profissional, né? Lá no início dos anos 90, eu iniciei uma jornada como empreendedora no mercado internacional, numa área bastante desafiadora, com muito detalhe. Todo negócio, na verdade, é desafiador, tem muitas demandas. Mas este negócio de exportação de frutas, ele tem muitas particularidades e muitas variantes, porque você controla uma parte do seu negócio, mas tem uma parte que você não controla. Se chove, se tem granizo, se faz sol, isso está fora do seu controle, fora uma questão logística do nosso país, enchente na marginal, greve no aeroporto, enfim, uma área com muitas variantes. E eu diria que ao longo de quase 30 anos, eu fui numa ascensão profissional, sempre com muita alta performance, mas eu nunca percebi que eu tivesse padrões de comportamento que me levassem para um lugar ruim de saúde. Eu tive depressão em 2000 e síndrome do pânico. Na ocasião, aquilo parecia ligado a um momento que eu estava atravessando. Depois eu tive endometriose, eu tive várias questões de saúde. Mas somente em 2019 eu fui ter um colapso. Já fazia 3 anos que eu estava tendo uma série de sintomas. E por mais que eu tenha sido bem atendida, procurado vários profissionais, não havia uma disseminação do conceito do burnout, na verdade, pelo que eu percebo. Porque eu tinha toda a sintomatologia, mas nem eu soube comunicar para os médicos que além de ter uma disbiose, eu também estava tendo infecções recorrentes, que eu estava com refluxo, mas que eu estava com dor no corpo, com dor de cabeça, ansiedade, insônia. Isso foi quando que você falou? Foi de 2016 a 2019, eu passei 3 anos lidando com uma série de sintomas. Olha que interessante, a Organização Mundial de Saúde só considerou o burnout como uma doença ocupacional em 2019. Foi por então, isso que eu te perguntei. Os próprios profissionais não tinham informação. 3 anos, eu fui atendida por médicos excepcionais, médicos particulares, nenhum demérito aos médicos de convênio, mas a gente sabe que uma consulta de um médico particular tem mais tempo, um olhar mais atento. E aí eu fui convivendo com essas questões isoladamente. Então a desbiose, o gastro tratava, a insônia, o psiquiatra tratava. Nem eu soube juntar tudo isso. E daí eu tive uma pneumonia que não foi muito responsiva a medicamento. Eu tive que internar, porque eu estava com a saturação muito baixa em 2018. E daí, em 2019, eu vivi um momento em que o meu irmão, que entrou como meu sócio quando meu marido faleceu, já estava há um bom tempo, ele era jovem, 49 anos, morreu subitamente. Então a gente estava passando por uma transição gigante no negócio, uma demanda excessiva em cima de mim, demandas internacionais aumentando. E aí, em 2019, eu estava muito alérgica e
em 2 dias eu dei entrada no hospital com choque séptico. E com uma pneumonia em 100% dos 2 pulmões. Então aquilo, assim, para os médicos foi, nossa, o que ela tem? Tem HIV, tá fazendo químio para estar com uma imunidade a esse ponto, né? E aí foram meses de recuperação, muitos dias no hospital, na UTI, depois no hospital, meses de recuperação, e eu fiquei muito debilitada. Porque se o próprio burnout já te debilita, uma sepse eram 2 fatores assim, muito fortes, né? E aí eu entrei naquele processo que todo mundo entra quando tá lá no fundo do poço, né? Hoje, como hipnoterapeuta, eu costumo dizer, a gente tem que tomar muito cuidado com o que fala como terapeuta, mas para alguns pacientes que estão preparados para ouvir isso, eu costumo dizer, o fundo do poço é um bom lugar, ele pode ser, parafraseando melhor, ele pode ser um bom lugar, porque dali você não passa e é um ambiente de reflexão, de chega, você fala, gente, o que é isso? Era como eu me sentia debilitadíssima, eu pensava, gente, como que eu cheguei até aqui, né? Como que eu me trouxe até aqui? Porque você tem sempre uma autorresponsabilidade, e ali eu iniciei uma jornada de autoconhecimento. Eu sabia que uma terapia convencional seria uma coisa a longo prazo, e eu já fazia. Eu busquei a hipnoterapia para olhar o que me fez chegar num estado tão grave. Como que eu não percebi que eu cheguei nisso? Você teve esse discernimento antes de procurar a hipnoterapia, ou foi com um processo que você entendeu tudo no que fez você chegar até o burnout? Eu não tinha entendido. Não tinha, né? Ao longo dos anos, eu tinha operado de uma forma que eu justificava que era necessária, afinal, um setor que está 24/7 atuando, né? A planta dá fruta todo dia, o avião sai todo dia, então a gente não parava. Só que ali, né, debilitada, eu comecei a olhar o que de errado eu fiz. Eu não tinha clareza nenhuma. E aí eu fui procurar a hipnoterapia, que eu vejo que hoje os pacientes chegam nesse momento de copo já transbordando, porque não é uma terapia convencional que as pessoas tenham muito conhecimento. E aí, nesse processo de hipnoterapia, eu comecei a ter contato de como que a minha mente operava. Aquilo que eu enxergava como sendo alta performance, na verdade era uma Denise Braga faca na caveira, que negligenciava o seu autocuidado de forma contumaz. Então eu tinha um escritório bacana, dentro da minha sala tinha um banheiro, mas era comum eu estar trabalhando apertada para fazer xixi. O copo d'água terminava cheio no final do dia. Eu comia na frente do computador, porque vai, né, que o cliente precisa de alguma coisa. Tudo era uma justificativa. E só fazendo o tratamento eu pude perceber padrões extremamente nocivos que eu tinha. Eu estava num momento desafiador? Estava, esse era um fator externo. Mas qual era o fator interno que me empurrou nesse precipício do burnout? Era o meu padrão de comportamento. Hoje você atende grandes empresários, e eu acho que tem um padrão desses grandes empresários, inclusive, em outras conversas que nós tivemos, você me disse que eles gostam desse dia a dia, né? A gente vê valor. Valor, é. Ai, não estou muito ocupada, não tive tempo, não, a academia não deu para fazer. E aí a gente volta, o que é que a hipnoterapia faz? Ela nos permite, o paciente, porque não é o terapeuta não entra na cabeça de ninguém, né? É o paciente que acessa, permite você acessar quando foi que você aprendeu que você tinha que mostrar o seu valor sendo muito forte, negligenciando o seu autocuidado. São crianças que sofreram negligência no cuidado, são crianças que eram criticadas e ela precisa provar o seu valor. Não existe uma tabelinha, a criança que viveu isso se forma e fica assim, mas existe uma convergência de situações. Pais muito exigentes, os meus pais eram muito exigentes. Pais muito exigentes, aquele mãe que fala, tirou 9,5, mas podia ser 10. A criança vai se sentindo invalidada, ela só percebe que ela vai ser aprovada com altíssima performance, com altíssimo resultado. Inclusive filhos dos mesmos pais, que têm são expostos a esse mesmo tipo de emoção,
podem interpretar isso de uma forma diferente e significar de uma forma Porque diferente, é né? individual. Quando tem um grande especialista mundial em trauma, ele se chama Gabor Maté. Uhum. E ele fala, o trauma não é o que aconteceu com você, é o que aconteceu dentro de você. É a sua interpretação pessoal daquela vivência. Então, você pode ter, na minha casa, por exemplo, 5 filhos. Nem todos viraram faca na caveira, Uhum. entendeu? Então pode ter um que fica mais fragilizado, outro que desenvolve um vício, outra que vira a louca do trabalho, porque essa faca na caveira que eu tô falando era uma coisa disfuncional. Eu cheguei ao ponto de ter uma cólica de rim, um cálculo renal, e eu fui hospitalizada e ele já tinha se deslocado, então não dava mais para fazer aquele processo de litotripsia. Ureterolitotripsia, provavelmente você colocou o duplo J. E daí eu coloquei o duplo J. Só que isso aconteceu um dia antes da feira mais importante do nosso setor, em Berlim. Tenho certeza que você viajou com o duplo J, foi isso? Aí eu perguntei para o médico que nunca tinha me visto na vida, que talvez nunca tivesse ido para Berlim para saber a extensão dessa viagem, que não é uma viagem de uma perna só, se podia ir. E eu fui, meus filhos não se conformavam, e eu justificando para mim. Não, mas eu preciso, eu marquei 11 reuniões. Mas eu marquei, eu podia desmarcar por motivo de saúde, Sim. né? Então é esse padrão que a gente percebe. Por isso que você está certíssimo. Esse paciente que chega até mim, ele vê valor em ser assim. E a gente não tira a capacidade dele produzir. Não, na verdade, eu não tiro e não ponho nada. Eu ajudo ele a encontrar os caminhos para não viver dessa dor que alimenta esse comportamento. É uma dor visível? Não. Ele pode nem perceber que por trás... Eu não percebia. Eu não sabia que por trás disso tinha um pai violento, uma mãe submissa à violência, que foi moldando o meu comportamento desde pequenininha. Eu fui entendendo que, poxa, se um pai que bate na mãe, bate nos filhos, que devia proteger, então a vida sou eu por mim mesma, faca na caveira. Pronto, estava ali instalado um trauma, uma percepção que moldou meus comportamentos. E aí você se apaixonou pela hipnoterapia e hoje você trabalha como hipnoterapeuta, né? Você acho que está devolvendo para as pessoas o que você conseguiu, né? Ressignificando isso tudo. Exatamente. Né? E qual que é a diferença de burnout para um estresse crônico? Tem diferença entre os dois? O burnout é o estresse crônico. Então, se você tem um estresse por um período, você está ali com um estresse agudo. Uhum. Agora, se ele se prolonga muito tempo, e aí qual é esse tempo? Nós estamos falando de indivíduos, não tem um número, tem que ser 3 meses, tem que ser 6 meses. Não, se ele se prolonga, vão acontecendo uma série de sintomas clássicos do burnout. Então a pessoa começa ali tendo uma irritabilidade, uma certa ansiedade, depois ela começa a ter comprometimento de sono, daí ela começa a ficar mais reativa, a sociabilização, ela começa a se isolar um pouco mais, e daí ela vai evoluindo para um quadro de comprometimento cognitivo. Então ela começa a ter dificuldade de memória, dificuldades cognitivas, porque aquele nível muito alto, permanentemente de cortisol, vai comprometendo todas essas funções. E daí ela vai tendo dificuldades cognitivas, começa a ter medo de errar, daí começa a gerar isolamento e um quadro bem clássico para quem já está na etapa final, na beira lá, porque o burnout não é que nem gravidez, ou tá ou não tá, você tem uma faixa ali que ele está acontecendo. Daí é a despersonificação. A pessoa começa a não gostar mais daquilo que ela gostava de fazer. Pode ser um emprego, pode ser o seu próprio negócio. Você se desprega daquilo porque ficou tudo tão difícil, você está tão esgotada, daí a pessoa colapsa, ou ela começa a não funcionar mentalmente, ou tem um nível de exaustão. O colapso não é uma premissa para dizer burnout ou não, é todo esse conjunto de sintomas. Essa pessoa deixa de ver a luz da vida, Deixa. As coisas bonitas da vida, deixa, não sorri mais. Ela está desesperançosa em relação àquilo. Mas isso não é depressão? Pode haver uma depressão em conjunto com esse quadro, mas esse quadro é o quadro típico de burnout. Tá. Se a gente pudesse fazer um manual para prevenção do burnout, o que você colocaria nesse manual? Esse manual é um manual que eu produzi para entregar para os meus pacientes, porque a saúde física e mental, todo mundo tem aquela esperança daquela bala de prata, né? Para emagrecer, qual é?
né? A chave, não é uma só. E para estresse, principalmente, você tem um conjunto, tá muito longe de existir uma bala de prata para você ter saúde mental. Então, começar principalmente no sono. Hoje, com as mídias sociais, a gente tem um sono muito disfuncional, né? Porque a gente precisaria se desligar das telas algumas horas antes de ir para a cama. É a higiene do sono, né? A higiene do sono. O que as pessoas fazem? Elas justamente ficam ali na cama. Leva o celular para a cama, no e Instagram, mais uma reunião, mais uma mensagem. Ou se divertindo, né? Mas está ali sendo ativadas áreas do cérebro que são contrárias ao repouso que ela precisa fazer. E o sono, ele começa quando você acorda, né? Pouca gente sabe disso. Você tem que acordar e se expor, mas não na janela, se expor à luz solar. Se você não tiver nenhum comprometimento oftalmológico, não é olhar para o sol, mas é se expor sem óculos de sol. O ideal seria a gente pegar a xícara de café e ir lá no térreo do prédio e ficar no sol 15 minutos. Na primeira hora que a gente acorda, a gente deveria se expor ao sol, porque nesse momento a gente tem umas células aqui na retina que quando o sol bate, elas ativam no cérebro a liberação de adrenalina e dopamina, que substituiria até o café, né, que dá aquele uhul, vamos começar o dia, né? Só que não faz só isso. Ela ativa também um timerzinho que dali a 12 ou 14 horas o corpo começa a produzir melatonina. A natureza é sábia, né? Sim. Na época das cavernas não tinha droga raia, não tinha drogazil a cada esquina para você comprar melatonina. Então o corpo funcionava. Esse cara acordava, a luz do sol batia nos olhos, ele tinha o pique para ir lá caçar a carne dele e automaticamente 6 horas da tarde, 7, com o anoitecer ele começava a ter sono. E aí quando a gente está estressado, a gente vai produzindo melatonina até mais ou menos umas 3 horas da manhã. E nesse horário começa a cair, começa a subir o cortisol, que é para você despertar. E pode ver, né? Você como médico deve pegar muito isso, né? A pessoa fala, nossa, eu acordo 3:30 da manhã, 3 horas da manhã. Quem está estressado acorda 3 horas da manhã, porque nessa hora que a melatonina está baixando, como você está estressado, o cortisol ele dá um pico, ele não vai subindo devagarinho. E é a hora que a gente desperta quando quando estou estressada, acordo às 3 horas da manhã. Sim. E os médicos, eu que vivo essa rotina de cirurgias, a gente sai de casa quando tem uma cirurgia às 7 da manhã, acorda às 5, tá à noite. Você tem mais cirurgias, tem mais trabalho, volta à noite também. Cadê esse contato com a luz que você falou que é tão importante? Exatamente. Chega estressado, vou fazer higiene do sono? Será que dá tempo de fazer higiene do sono? Não dá, para o médico, principalmente que tem esses horários assim, fica muito disfuncional o sono, né? Sim, com certeza. Então o sono é um dos pilares, mas é só um de muitos pilares. Uma alimentação não inflamatória. O que é uma alimentação anti-inflamatória? Eu não tenho dinheiro. O velho e bom arroz, feijão, carne e salada. Lógico que você tem que privilegiar algumas coisas. Uma gordura boa, tipo de abacate, tipo de azeite, comer peixe sempre que possível, mas para quem não pode, o velho e bom PF já é o ideal de uma comida saudável. Tem o próprio fato de evitar bebida alcoólica. Muitas vezes chega estressado em casa, vou tomar um vinho. Pró-inflamatório também. Ela sente que relaxa, mas esse relaxamento provoca outras coisas que impedem um bom sono. Então, uma alimentação saudável, atividade física, fundamental, fazer atividade física. Mas tem um pilar que, por alguns médicos, está acima de todos os outros e que hoje está tão prejudicado. Relações sociais de qualidade. Interações, não é pelo oi amiga no WhatsApp, não, presencialmente. O estar com pessoas. Isso é um dos mais importantes pilares de saúde mental. Denise, eu tenho falado isso, conversado sobre isso com todos os entrevistados que passam por aqui, porque é uma definição da Organização Mundial da Saúde. Saúde física, mental e a socialização. As pessoas estão se distanciando, não tem tempo de qualidade para poder conversar, né? Isso é muito saudável. Mais uma vez, você citou aí os nossos ancestrais, os homens das cavernas. O que eles faziam antes de dormir? Ficavam em volta do fogo, conversando. A gente não faz isso mais. E este é um outro ponto que eu ia trazer, a iluminação. Né? A partir de um certo horário, tipo 5, 6 horas da tarde, nada mais de luz no teto. Porque o que essa luz está fazendo? Ativando
as células retinais. Então, são luzes baixas de abajur, preferencialmente amarelas, até vermelhas. É que vermelha não fica tão legal na casa, as amarelo pessoas traz não gostam. conforto, né? Mas é exatamente o quê? A luz da fogueira. Isso. É uma iluminação que acalma o seu cérebro. Então, se a gente souber disso, a gente já começa a incorporar alguma... Eu gosto de abajur e luz amarela, sempre gostei sem saber disso. Mas vejo que isso é uma coisa fácil das pessoas incorporarem. Não aquela luz fluorescente no teto te iluminando e ativando o seu cérebro. E a luz azul, computador, tela, tem isso também, né? Que é o que fica acionando o seu cérebro e despertando você. Porque o sono também, ele precisa ter aqueles ciclos, né? Sim. De sono profundo, Que é um sono que REM. é quando, na parte do sono profundo, é quando tem uma descoberta que é, em termos de descobertas científicas, é considerada recente, né? Da glia, né? O sistema linfático, que é um detox que tem que fazer do seu cérebro. Seu cérebro produz muita substância que é lixo, e assim como a gente evacua, faz xixi, sua, eliminando o que precisa ser eliminado do corpo, a gente precisa desse estágio do sono para acontecer a limpeza do seu cérebro. Então, quem não dorme bem, Quem dorme está pouco. Olha a importância do comprometendo. sono, né, para esse pilar da saúde. Por isso né? que os médicos dizem, né, quando hoje eles falam quem tem um Alzheimer, se o Alzheimer começou há 20 anos atrás. Uau. Começou há 20 anos atrás com um conjunto de coisas. Ainda que hoje, recentemente eu li que há novas descobertas de que não é aquela proteína que seria o causador do Alzheimer. Parece que eles estão caminhando para perceber que é quase como uma doença autoimune, é o corpo atacando o próprio corpo. É algo bem recente, bem novo e vai evoluir. Mas sim, o que eles dizem, o seu Alzheimer começou há 20 anos atrás, ou outras demências, né? Então é isso, né? A gente é muito imediatista, né? Sim, A gente vive como se não houvesse amanhã, e tem amanhã, graças a Deus, né? Com certeza, com certeza. Eu queria falar um pouco mais sobre a hipnoterapia, essa classe de terapia, né? E como a hipnoterapia atua no burnout. Qual o papel do hipnoterapeuta? Né? Pelo que você já falou aí, a gente vai tratar a causa e não o sintoma. Eu acho que por trás aí dessa ansiedade tem crenças, tem padrões, tem traumas. Eu gostaria de saber um pouco mais, porque a hipnoterapia ainda... tem muito mito sobre a hipnoterapia, Muito. né? As pessoas imaginam que a hipnoterapia é aquela hipnoterapia de palco, né? E não é isso. Né? As pessoas ficam com medo de perder a consciência e, na verdade, durante as sessões, você vai falar muito bem sobre isso daí, o paciente está participando o tempo todo, está conversando com o terapeuta. Ele é parte fundamental do processo. Ele não está dormindo, ele não está sendo manipulado. Ele lembra de tudo. O hipnoterapeuta não acessa a mente dele, é ele mesmo que acessa os momentos importantes, né? Então, a hipnoterapia, ela é um processo que atua na nossa mente subconsciente. Então, essa mente que nós estamos usando agora, essa parte do cérebro que agora a gente está usando para conversar, é a que é chamada a nossa mente consciente. Na mente subconsciente, que é a nossa mente racional. Só que pouca gente sabe que ela determina muito pouco das nossas decisões diárias. Algo em torno de 10, 15% apenas. Os 85% vem da nossa mente subconsciente. O que está lá nessa mente subconsciente? Estão as nossas emoções, as nossas memórias de longo prazo, mas também estão os nossos traumas. Trauma não é ser espancado, apanhar, não. É a percepção que aquela criança teve numa determinada ocorrência na infância dela, mais ou menos ali do 0 aos 7 anos, que é onde ela está criando o sistema de crenças. Eu sou bonito, eu sou forte, eu sou inteligente, mas eu sou chato porque meu pai me chama a atenção o tempo inteiro, eu não sou reconhecido, não sou amado porque nada do que eu faço está certo. Tudo isso está sendo construído nesse período. E Denise, só para quem está nos assistindo entender um pouco melhor a importância dessa primeira infância. Quanto dessa primeira infância é responsável pela nossa personalidade como adulto? Essa primeira infância. É uma porcentagem muito grande. Não é 100%. 100% nessa primeira A formação da sua personalidade vem
desse momento em que você está entendendo como que as coisas funcionam, como as interações sociais funcionam, como que é ser aceito, o que eu preciso fazer, mas é a interpretação dela também. Sim. Porque você pode ter pais amorosos e que te estimulam, falar, você podia ter tirado mais do que 7, pronto, para a percepção de uma criança, ok, eu agora vou buscar o 8, 9. Para outra, fala, nada do que eu faço está certo. Gerou um trauma. Pronto. Viu que ela não foi espancada? Ela não foi espancada, ela entendeu que ela tem pouco valor sendo como ela é. E daí vira aquela pessoa que não sabe falar não, porque ela tem que agradar. Que tem medo de falar em público, porque se falar em público é ser criticado. Ou aquela criança que se sentiu rejeitada de algum motivo. Típica chegada do segundo filho. É impossível que a primeira criança, eu como mãe, eu tinha muita preocupação, eu tive meu primeiro e segundo filho muito perto, minha segunda filha nasceu quando meu filho tinha 18 meses. E aí a preocupação, todo pediatra e ginecologista sabe disso, a mãe está sofrendo com o quanto aquele mais velho vai sofrer. Tem algumas crianças que passam, adoram a irmãzinha, todos adoram. A preocupação das mães, não, mas ele gosta, mas ele pode estar sofrendo. Me faz lembrar o pediatra da minha nora e do meu filho, quando eu estava chegando a segunda filha, e eles preocupados, e ele falou assim, olha, Carol, não se preocupe, é como se o Guilherme chegasse com a Luana, uma mulher, Luana, e falasse, ó, Carol, ela vai morar aqui com a gente, mas não vai mudar nada, não vai. Né? Então, assim, é o exemplo típico do que a gente tenta convencer o filho mais velho de que não vai mudar nada. Vai mudar. E às vezes essa criança tem uma sensação de que ela foi rejeitada, porque veio alguém e ocupou o troninho dela, o espaço dela. Então, essas construções são individuais, é a criança que vai sentir isso. Isso vai definir como ela se comporta. O que a nossa mente tenta fazer? Vamos afastar ele ou ela de reviver essa sensação de não ter valor, de ser rejeitado. Então, a nossa mente vai nos levando a ter comportamentos evitativos da rejeição. Vamos usar a rejeição como exemplo. Então, a mente vai conduzindo essa criança a ser mais tímida, porque se ela não expõe, não tem risco de ser criticada, de ser julgada, de ser rejeitada. Ela começa a ser ansiosa, porque a ansiedade impede ela de se expor, vai construindo um padrão de comportamento, tentando proteger de reviver, mas na verdade está causando danos. Então é assim que se criam os padrões comportamentais ligados a alguma memória traumática. Só que isso vai sendo repetido ao longo do tempo, e chega uma hora que transborda. Aquela pessoa que no começo só era tímida, no futuro tem crise de pânico, não consegue sair de casa, ou vai ter que apresentar uma reunião no trabalho, sua frio, sensação de desmaio, de enjoo. Isso vai crescendo ao longo do tempo, e é nessa hora que a pessoa chega até mim, e é isso que a hipnoterapia pode ajudar. Ela vai tratar aquela experiência da infância, vai trazer para ela uma possibilidade de dessensibilizar aquela memória, e aí os padrões de comportamento vão se amenizando e ela vai conseguindo se expor àquelas situações que causavam pânico, medo. Uau, eu queria que você trouxesse alguns exemplos, claro, sem citar nomes, que você teve de pacientes seus, empreendedores, que você participou desse processo de dessensibilização, ressignificação, e como essas vidas foram mudadas, foram tocadas com o seu trabalho. Bom, existem alguns padrões comportamentais que são muito clássicos em todos nós, né? Por exemplo, a escassez. Mesmo pessoas que têm sucesso financeiro podem carregar algum padrão de escassez. É aquela pessoa que ganha e perde, faz negócio. Sabe aquele fênix? Nossa, já quebrei 3 vezes e já fiz meu negócio. O que tem por detrás disso? Às vezes é uma percepção de que o dinheiro traz alguma coisa errada. Porque a gente cresce ouvindo falar, tira a mão do dinheiro, dinheiro é sujo, dinheiro não dá em árvore. Mas tinha que ser rico para ser corrupto, para tratar mal o funcionário. São construções que as próprias novelas, filmes trazem, né? Quem que é a megera das novelas ou dos filmes? É sempre uma madame que maltrata a empregada, que maltrata a namorada pobre do filho. Quem que é o vilão dos filmes? Até no desenho do Pica-Pau é aquele cara poderoso de cartola, de bigodão.
Então, existe uma construção social que associa sucesso, poder e dinheiro a algo ruim. Ah, ficou rico, ficou corrupto. Duvido que ela fosse um pobre íntegro e ficou um rico corrupto, né? Então, porque existem ricos íntegros, né? Então, essa construção que faz a criança acreditar, são a construção de crenças. Então, eu já atendi pacientes muito bem-sucedidos, mas nesse termostato financeiro. E eu faço uma sessão específica para termostato financeiro. É aquela pessoa ou que evolui e regride, ou aquela que ganha e gasta. Ela dá um jeito de nunca estar na abundância, inconscientemente. Ela às vezes enxerga o padrão, mas não consegue mudar, mas às vezes ela não enxerga o padrão e lá na consulta começa a olhar, mapear e falar: você percebeu como você está sempre arrumando alguma coisa que te deixa num lugar de dificuldade, né? Então, escassez, mesmo para pessoas bem-sucedidas, acontece bastante. Agora, rejeição é uma das sensações que eu acho que as crianças mais vivem, porque são diversos motivos. Agora eu não posso, agora a mamãe não pode pagar, agora não é a sua vez, é a da sua irmã. A gente não sabe onde vai nascer essa sensação. E essa rejeição vai construindo um padrão evitativo que compromete a liderança. Então, é aquela pessoa que não quer fazer o feedback, não quer entrar em confronto. O conflito num time de liderados, ele é importante, porque é dali que vem a superação dos desafios, das limitações, a inovação vem do conflito. Então, um líder evitativo de conflito, ele vem daquele lugar, sabe? Eu vi briga demais na minha casa, eu não quero isso para mim, ou eu tenho medo de me expor e ser mal visto, não vou ser um líder ser julgado, amado, né? Porque, né? Então é a síndrome do bonzinho, né? A pessoa boazinha, ela vem de um lugar em que o ego dela joga ela para ser a salvadora dos outros, para ela não se confrontar com o próprio abandono. Qual foi o abandono que ela sofreu? Não sei. Às vezes é o bebê que acordou no berço, a mamãe estava no banho e demorou para ir buscar, ele falou: pronto, minha mãe me abandonou aqui. Não se sabe. Mas no processo de hipnoterapia, esse paciente volta para esse momento, ele revive esse momento e você pode ressignificar, porque a mente vai trazer, né? Não, a mamãe veio, ela falou que estava no banho, era isso. Puxa, eu já tive paciente que está lá de olhos fechados no processo e fala: gente, mas foi só isso. Às vezes é uma coisa pequena, mas que constrói um comportamento extremamente danoso. Uma analogia que eu gosto de usar, a mente é como se fosse realmente um HD, né? De um computador. Se a gente soubesse a força que tem, que nós podemos programar, reprogramar e realmente transformar a nossa vida e a vida das pessoas que estão ao nosso redor, a gente teria alguns padrões aí diferentes, né? Existem duas coisas que constroem um padrão comportamental: o alto impacto e a repetição. Então, aquilo que gerou para a criança teve impacto. Nossa, meu pai falou que eu podia ter tirado 10, mas eu tirei 9,5. Gerou impacto para aquela criança. O pai não precisou gritar nada, é o que gerou na criança. E daí, ao longo da vida, essa criança é como se ela vestisse os óculos da rejeição, e daí o amiguinho tá driblando no futebol, tirou a bola dele e ele fica ofendido, porque, poxa, ele é meu amigo, como que ele me dribla? Daí a professora chama para desenhar na lousa, tem 30 alunos, ela chama a menininha, a tia acha que meu desenho é feio. Então, ele passa a enxergar o mundo por aquela ótica, é a repetição. Então, teve alto impacto e a repetição. E a hipnoterapia faz esse caminho de volta, porque reviver essa emoção, a gente nunca deixa a pessoa, se ela revive uma emoção extremamente dramática, mas ela revive aquela emoção e a gente tem um processo que dura ali 2, 3 horas de repetição dos reforços positivos. E na hora que você está fazendo isso, você está criando uma coisa no cérebro que é a neuroplasticidade, ou seja, os neurônios estão lá criando novos canais e desativando os antigos. É por isso que é tão assertiva. A pessoa, nos dias seguintes da sessão, ela já começa a falar: pô, antes quando acontecia isso eu me sentia super mal, agora estou conseguindo. E é numa progressão que isso vai.
A gente vê vários terapeutas falando sobre a mente, ela não sabe definir o que é real e o que é irreal. Gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre isso para as pessoas que estão agora começando essa jornada do autoconhecimento. Isso é super interessante, não é? A ansiedade é um grande exemplo disso, né? A ansiedade é uma antecipação de alguma coisa ruim. Eu brinco que a nossa mente não antecipa a gente nas Maldivas, sim, com um boy maravilhoso ou uma menina bacana, não. Ela antecipa você não conseguindo pagar alguma coisa, ela antecipa você recebendo um bolete de 12 mil reais, você fala, meu Deus, de onde apareceu isso aqui, né? Uma dívida que você não sabia que tinha, enfim, um imposto que por erro não foi recolhido, antecipa cenas trágicas, desastrosas, né? Isso não é real. E, no entanto, você sente aquele coração batendo, suando, acordando às 3 horas da manhã, preocupado com coisas que nem aconteceram. Tem até um ditado que circula muito, né? 80% das suas preocupações não vão acontecer. Não vão acontecer. Não existem. Não. Né? Mas eu até diria, com algumas experiências muito difíceis na minha vida, e se acontece? O que você faz? É só uma mente estruturada para lidar com desafios que vai lidar com esses 20 ou 15%, já ouvi falar que é 89%, importa, com esse percentual que acontece. Então, ninguém está dizendo aqui que a hipnoterapia vai preparar você para uma desgraça na vida. Não é isso. É preparar para você lidar com esses desafios que, cumulativamente, como eu contei, eu fiquei 3 anos acumulando e não percebendo que eu estava caminhando no estresse. Então, o que a hipnoterapia pode fazer em relação ao burnout? Eu não vou resolver o ambiente tóxico, um chefe tóxico, um sócio, eu não vou resolver um conflito, mas eu resolvo aquela parte que é possível, como você lida com isso, de que forma isso impacta, de que forma você gerencia esse momento da melhor forma possível, porque a vida de todo mundo é feita de ups and downs, momentos bons, outros menos bons, mas essa percepção, né, de que a gente está correndo para aquele pote de ouro no fim do arco-íris, a gente tem que aprender a viver a jornada, sim, o nosso trajeto, é ali que você tem que ser forte e firme. Então é uma forma de estruturar a sua mente, o processo de hipnoterapia, porque você sai daquele lugar, muita gente pode não gostar de ouvir, mas a gente opera como uma criança machucada. Vítima. É ela que está nos conduzindo. Então, assim, no meu processo de hipnoterapia, a primeira cena que eu voltei foi eu com 4 anos escutando meu pai bater na minha mãe de noite. Eu acordei e escutei. Então, essa menina entendeu o quê, gente? A faca na caveira, não tem aqui para me proteger. A mãe apanha, o pai bate, né? Não tem ninguém para me proteger, você, a faca na caveira. E você ressignificar isso te coloca num lugar de ser uma faca na caveira funcional. Eu trabalho, eu tenho alta performance, mas eu respeito as minhas pausas. Eu não sabia respeitar a pausa, sabe? Eu estava ali esgotada, mas não, tinha que continuar fazendo. Então, a primeira pessoa que me falou assim, hipnoterapeuta, você estava o tempo todo querendo provar seu valor? Eu falei, imagina, eu sempre soube o meu valor. Mas mais algumas sessões me mostraram, eu estava desesperadamente mostrando, porque assim, uma criança que apanha, ela não se sente merecedora de muita coisa boa. É o que ela entende, é a forma como ela percebe. A criança é egóica, então ela entende que ela é a causadora dos problemas, né? Então, como você começa a navegar nesse cenário, é isso que eu consigo contribuir com o paciente, primeiro lembrando, eu não faço nada sozinho. Eu e o paciente, tem que haver uma conexão, ele tem que querer. Então, por isso que eu sou muito assim, para mim é uma verdade muito grande, que você não ficar captando, prospectando o paciente, ele tem que dar um movimento, ele tem que falar, não quero mais, não aguento mais, preciso de ajuda. Esse paciente está pronto para receber um processo terapêutico, mas daí sou eu e ele, não sou só eu e não é só ele. Né? Eu adoro uma analogia que você faz do terapeuta, do hipnoterapeuta com o Waze, né? Até porque eu vejo muitas pessoas lendo muito sobre autoconhecimento, sobre desenvolvimento humano, e eu percebo que se tornam obesos mentais, né? Tem muita informação, mas não tem as ferramentas para poder utilizar. Acredito que é aí que entra realmente o trabalho do terapeuta, né? Falar de autoconhecimento até se tornou clichê.
Mas quando procurar autoconhecimento, eu acho que não precisa ter um problema, uma questão muito grande para acontecer, para você procurar se desenvolver mais, né? Qual é a sua opinião sobre isso? Exatamente, assim, eu não sou do time nós contra eles, nós da hipnoterapia contra o TCC, contra a psicoterapia. Eu acho que são, né, processos diferentes, que atuam de forma diferente. Eu tenho muitos pacientes que fazem terapia e vêm buscar hipnoterapia, e alguns para quem eu sugiro, eu falo, vai fazer também uma terapia, são processos diferentes. É lógico que eu converso com o meu paciente, mas o processo em si, ele acontece ali num estado de regressão, num estado de hipnose. Mas quando eu falo do Waze, é justamente isso, né? O Waze, ele te mostra um caminho para um lugar que você não conhece, mas ele não dirige o carro para você, é você que dirige o carro. É exatamente como é o processo terapêutico da hipnoterapia. Não vou abordar os outros porque não é a minha zona de conhecimento. Eu não sou psicoterapeuta, então não vou falar como que funciona o processo. Mas esse paciente, eu vou conduzi-lo num estado de hipnose e eu vou conduzir o processo de dessensibilização emocional. Mas ele tem que se permitir ser conduzido, acessar, se colocar em contato com isso, porque para você chegar lá na luz no fim do túnel, você tem que atravessar o túnel, muitas vezes escuro, muitas vezes longo, mas você tem alguém que está dando a mão para você em todo o processo, né, que é o papel do terapeuta, é compreender. Eu sempre costumo dizer, quando um paciente chega e fala, não, eu sei que tem gente que tem mais problema, eu falo assim, sabe qual é a pior dor? Qual? A sua. Uau. A sua é sempre a pior, ela dói em você. Sim. Não pode dizer, white people problem, né? Problema de pessoas ricas. Todo mundo tem problema, e você como terapeuta está ali, focado naquela dor, porque dói muito naquela pessoa, né? Então o melhor que a gente pode fazer é conduzi-lo da melhor forma para ele superar tudo isso. A diferença é que o processo da hipnoterapia ele é um processo mais assertivo, mais curto. Então aquilo que muitas vezes em anos de terapia, eu faço terapia e ali eu elaboro outras coisas, mas o processo de ressignificação traumática, ele é ali curto, são 4, 5, 6 meses no máximo, mas não é semanal, é um encontro, dá um intervalo de um mês, depois dá um de 40 dias, porque a pessoa vai estar ali, a mente dela vai estar trabalhando naquela ressignificação nesse intervalo, e é importante que ele consiga trabalhar sozinho. Eu estou ali disponível o tempo inteiro, e se eu julgo necessário, eu encurto esse espaço, mas é assim que funciona esse processo. Para quem se identificou com esses sintomas, para quem está escutando a gente aqui agora, que recado que você deixa para essas pessoas? O recado que eu daria é para você prestar atenção nessa sua jornada de estresse, porque ela não acontece do dia para a noite, ela vai acontecendo, então você vai perdendo a percepção. Hoje é uma ansiedade, mas ansiosa também eu não durmo direito, não dormindo direito também a minha mente não funciona, então você vai meio que justificando, até porque as pessoas que entram em burnout, elas têm um padrão, não é só um padrão de comportamento. A gente não pode ser injusta e separar por classes quem tem burnout, mas a maioria dos pacientes com burnout está na alta liderança. Pessoas que não estão na alta liderança tem, mas nós estamos falando aonde predomina. Predomina na alta liderança, que tem altas responsabilidades, que está muito exposta, quem é líder, né, prega o que se destaca, leva mais martelada. E a predominância também é de mulheres. Porque a mulher, socialmente, ela tem um papel com sobrecarga, né? A mulher, ela é mais controladora que o homem nas questões, por exemplo, da casa, e ela tem uma dificuldade de delegar. Faz errado, mas faz. E o homem também se coloca nesse lugar de ficar esperando a orientação, muitas vezes. Mesmo um companheiro bastante proativo, né, ele pega a listinha do supermercado e vai no supermercado, mas ela teve que pensar, deixa eu ver se está faltando. Isso vai acumulando pequenos dados de sobrecarga, e a mulher acaba acumulando isso, não está relacionado ao trabalho profissional, mas à vida dela. Então eu diria, para olhar essa jornada, né, que a minha foi de 3 anos, eu já
tenho muitos pacientes que também 2, 3 anos vivendo com sintomas e convivendo com eles, e daí você fica nessa, toma um remédio para isso, dá um remédio para o efeito colateral daquele, e quando você vê, você está num quadro complexo, que para o próprio médico está difícil, né? Então eu diria, olha para o que está acontecendo, não normaliza. Ah, mas todo mundo tem, mas todo mundo está muito adoecido também. Sim. Né? Tem 2 perguntas que eu sempre faço para meus convidados aqui. A primeira delas, o que é saúde para você? E a segunda, o que é felicidade? Saúde, ela tem que estar relacionada a um bem-estar. Se você não está sentindo bem-estar, olha para isso. Você pode ter uma questão física que você não está percebendo que está afetando, porque afeta. Ninguém que está com mal-estar físico está com bem-estar mental. Você está incomodado. E mentalmente também. Se você não está, não é plenitude, não é, né, aquela coisa instagramável. Se você não sente um bem-estar, vai olhar para isso, porque silenciosamente tem alguma coisa ali acontecendo. E o que é felicidade? Eu sou muito adepta da percepção da felicidade, não é essa coisa clichê de posts de Instagram, da felicidade nas pequenas coisas, né? Hoje, antes de vir aqui, eu estava com os meus netos, eles dormiram em casa. Então, foi o café da manhã, eu pus a minha netinha gosta de sentar num banquinho que é uma escadinha, bem assim diferente, e ela senta, na parte de cima ela põe as coisinhas para tomar café, e eu pus uma toalha, um jogo americano do Ceará, tudo bonito, aqueles rendados, né? E ela falou assim, vovó, parece que eu sou da realeza. Ela achou aquilo tão bonito que ela falou, vovó, eu acho que eu sou da realeza. Isso são momentos de pura felicidade, né? Quando um paciente me passa, né, aquele resultado uau, esse resultado uau, ele pode ser a pessoa ter conseguido gravar um vídeo no Instagram que antes ela não conseguia, não precisa ser, ganhar R$1 milhão, isso virá, mas assim, é do lugar que ela saiu para o lugar que ela está, isso me dá uma profunda satisfação, sabe? Então, eu acho que a felicidade está na miudeza. Você compra uma BMW, você fica felicíssimo da vida. Ela se torna só um carro, mais um carro com o tempo, né? Mas ela não é o que te traz, né? Por isso que eu digo, o fundo do poço pode ser um bom lugar. Sim. Se você souber, não é gostoso, ninguém, não estou falando isso. Já estive algumas vezes nesse lugar e é muito doloroso. Mas assim, havia um pensamento que sempre me regia, né? Putz, não estou conseguindo enxergar, né? O que eu preciso aprender aqui? Às vezes demora muito, né? Quando o pessoal fala dessa condição de quase morte, não vi uma luz, não vi o filme da minha vida passando, não. Foram anos ali me recuperando e encontrando esse caminho. Isso tudo constrói o senso de felicidade. São realmente pequenas coisas. Maravilhoso se comprar um apartamentão, um carro maravilhoso, fazer uma viagem de primeira classe. É maravilhoso, ninguém está dizendo que não é. Mas a felicidade, ela está construída em muitas pequenas coisas, né? Legal, legal. Denise, eu queria agradecer o seu tempo, a sua disponibilidade. Eu que agradeço. Eu queria dizer que você é muito especial na minha vida. Eu te honro muito. Você foi uma grata surpresa em meu caminho esbarrar com o seu. Sou muito feliz. Espero que as pessoas que estão assistindo aqui se identifiquem com isso também. Quem se identificou, encaminhe esse link para outras pessoas que podem estar tendo sintomas de burnout ou pessoas que querem saber um pouco mais sobre a hipnoterapia, sobre o trabalho de um terapeuta. A gente vai deixar também aqui na rede social da Denise, né? E não deixe de nos acompanhar em todas as redes sociais. E obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, foi um prazer. Diego. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Até.